Hoje vamos falar sobre uma invenção que redefiniu o rumo da história da humanidade: as bombas atômicas. Criadas no auge da Segunda Guerra Mundial, essas armas não apenas terminaram um conflito, mas também nos deixaram com um legado de medo, tensão e reflexão sobre o poder da ciência. Como algo tão pequeno pode mudar tanto? Como um ato de destruição pode gerar tanto impacto e, ao mesmo tempo, tanta incerteza sobre o futuro da humanidade? Olá, mentes curiosas! Vocês já imaginaram como uma única invenção pode mudar completamente o rumo da história? Hoje vamos falar sobre algo que mudou o destino de muitas vidas e até hoje mexe com as nossas cabeças. Vamos explorar o impacto da bomba atômica, que mais do que uma arma de guerra, se tornou um símbolo de um novo tipo de poder, aquele que pode nos destruir, mas também nos salvar. Então, se prepare, porque o tema de hoje vai realmente fazer você questionar tudo. O início de tudo: a corrida contra o tempo. Tudo começou na década de 1930, quando cientistas começaram a entender o potencial da energia nuclear. A partir da divisão do átomo, surgia uma nova forma de liberar energia, que poderia ser usada para geração de eletricidade ou, aí que a história toma um rumo macabro, para a destruição em massa. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a ameaça de Adolf Hitler dominando a Europa, os Estados Unidos, liderado por figuras como o físico Robert Oppenheimer, criaram o Projeto Manhattan. O objetivo era claro: desenvolver a bomba atômica antes que o inimigo fizesse. Mas o que parecia uma corrida de ciência e tecnologia para vencer uma guerra, logo se transformou em um dilema moral e ético com consequências irreversíveis. Agora, imagine estar no lugar desses cientistas. Estariam dispostos a seguir em frente, sabendo que poderiam criar uma arma capaz de dizimar centenas de milhares de vidas? O medo de perder a guerra justifica esse tipo de inovação? O impacto imediato: Hiroshima e Nagasaki. Em 6 e 9 de agosto de 1945, o mundo testemunhou o poder destrutivo da bomba atômica. As cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram devastadas por ataques nucleares que mataram mais de 200.000 pessoas, muitas delas instantaneamente. As explosões não apenas destruíram as cidades, mas também causaram efeitos devastadores de radiação que afetaram milhares de sobreviventes. As vítimas que sobreviveram à explosão enfrentaram queimaduras horríveis, doenças relacionadas à radiação e, em muitos casos, morte lenta e dolorosa. Esses ataques não apenas marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também deram início a um novo tipo de medo: o medo de que, a qualquer momento, uma catástrofe nuclear pudesse acontecer em qualquer parte do mundo. Agora vamos refletir. Será que os ataques a Hiroshima e Nagasaki eram necessários para acabar com a guerra? O que justifica a escolha de usar uma arma com um poder tão imenso de destruição? A Guerra Fria e a ameaça contínua. A vitória dos aliados e o fim da Segunda Guerra não trouxe paz definitiva. O fim do conflito mundial deu início a uma nova batalha: a Guerra Fria. Agora, não era mais sobre apenas vencer um inimigo, mas sobre manter o controle da supremacia nuclear. Os Estados Unidos e a União Soviética começaram uma corrida armamentista para ver quem conseguiria construir mais armas nucleares, com medo de um conflito nuclear pairando sobre as cabeças de todos. A tensão entre as duas superpotências durou por décadas, com o mundo inteiro vivendo sob a constante ameaça de um ataque nuclear. Os governantes de cada lado acreditavam que a dissuasão era a única forma de evitar uma guerra total, mas, na realidade, todos estavam jogando um jogo de pôquer com a destruição total à vista. O mais interessante é que, mesmo com medo constante, ninguém realmente queria iniciar uma guerra nuclear, certo? Então, será que o equilíbrio do terror
como chamaram, realmente funcionou? Ou só adiou o inevitável? O dilema moral, ciência e destruição. A ciência sempre foi vista como um campo de evolução e avanço para a humanidade. Mas a invenção das bombas atômicas trouxe à tona um grande dilema. Até onde deve ir em nome do progresso? Os cientistas que criaram a bomba atômica estavam em grande parte com boas intenções. Queriam terminar a guerra e evitar mais mortes. Porém, o poder destrutivo que essa invenção carrega vai muito além de qualquer justificação. A bomba atômica não trouxe apenas a destruição instantânea, mas também um legado de radiação, sofrimento e uma permanente lembrança do que a humanidade é capaz de fazer quando tem acesso a tanto poder. Então surge a pergunta: a ciência deveria ser livre para explorar todos os limites? Ou existem áreas onde devemos traçar uma linha? A questão que fica é: até que ponto devemos confiar em tecnologias que têm o potencial de destruir a vida como a conhecemos? Ou será que, no fim, nossa curiosidade científica sempre vai ultrapassar as barreiras da ética e da moral? O impacto psicológico e cultural. Após os ataques nucleares e durante a Guerra Fria, o medo de um apocalipse nuclear se infiltrou em todas as esferas da sociedade. Filmes como Doutor Fantástico e O Dia Depois de Amanhã exploraram o tema enquanto o governo dos Estados Unidos criava campanhas de conscientização sobre como sobreviver a um ataque nuclear. Nos anos 50, as crianças eram ensinadas a se proteger em casos de ataque atômico, praticando exercícios de refúgio. Esse medo constante gerou uma nova cultura de paranoia e cautela. A cultura pop, a política e até as relações internacionais passaram a ser influenciadas pela ameaça nuclear. E até hoje, o impacto psicológico é palpável, especialmente com as tensões políticas recentes envolvendo potências nucleares. Esse medo, será que realmente sumiu? Ou ele continua presente em nossa cultura e em nossa política? E o mais importante, será que estamos mais preparados hoje para lidar com uma catástrofe nuclear? O legado das bombas atômicas. Lições ou erros? Passados quase 80 anos desde os primeiros testes e ataques, o mundo ainda carrega as lições e os erros causados pelas bombas atômicas. A energia nuclear tem sua aplicação pacífica na medicina e na geração de eletricidade, mas os riscos continuam. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, criado para impedir a disseminação dessas armas, ainda é um campo de debates acirrados, pois nem todos os países seguem as regras. Além disso, a ameaça de um uso nuclear em conflitos modernos nunca foi completamente erradicada. A verdadeira lição é: até onde a humanidade realmente aprendeu a controlar os seus próprios inventos? Ou será que ainda estamos flertando com a linha tênue entre o progresso e a destruição? E aí, estamos mais sábios ou simplesmente mais cautelosos? O que aprendemos de verdade com o poder nuclear? E aí, mentes curiosas, o que acharam desse mergulho no impacto da bomba atômica? A história da humanidade nunca mais foi a mesma depois daquele momento, e o medo de novas invenções destrutivas ainda é uma preocupação constante. Eu quero saber a sua opinião. Será que estamos prontos para lidar com o poder da ciência? Ou será que o risco é grande demais? Deixe suas ideias nos comentários. Compartilhe suas opiniões sobre o tema e, claro, se você tiver alguma sugestão para o nosso próximo vídeo, eu tô super curiosa para saber. Agora, eu vou ali tomar meu cafezinho refletindo sobre o que aprendemos com o poder das invenções. Até o próximo!